A paz do Senhor, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais uma lição da nossa EBD, a nossa amada Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando no quarto trimestre de 2024, na Sala dos Jovens, Alcance um Futuro Feliz e Seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, do dia 3 de novembro de 2024, que vem com o seguinte tema: proteção contra a preguiça. O texto principal se encontra em Provérbios, capítulo 12, versículo 27, que diz o seguinte: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O resumo da lição nos diz o seguinte: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Glória a Deus. O texto bíblico em sala se encontra em 3 referências. A primeira referência é Provérbios 6, do 6 ao 11. Depois, Provérbios 24, do 30 ao 34. E depois, Provérbios 26, do 13 ao 16. Provérbios 6, versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Agora Provérbios 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Agora Provérbios 26, versículo 13 ao 16. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de alevar a sua boca, mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Glória a Deus. Então estaremos estudando, e o autor aqui da revista trouxe essas 3 referências, porque justamente nessa lição de hoje nós vamos abordar essas 3 referências e vamos conversar aqui um pouco, vamos trazer um pouco desse conteúdo para o nosso crescimento espiritual, que é o projeto, é o propósito aqui desse canal. Inclusive, você que está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o irmão Edvaldo Filho, estou como professor da EBD há quase 10 anos, crescendo na graça e no conhecimento da palavra, e eu já quero te convidar. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana estaremos trazendo as lições da EBD, tanto na sala dos adultos como na sala dos jovens, ok? Se inscreve aí e deixa o teu like, porque é muito importante para o nosso engajamento aqui, a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante e possa sugerir esse conteúdo para mais pessoas, assim como você que clicou para assistir essa lição. Vem comigo até o final dessa lição, porque nessa lição estaremos abordando o que é e o que não é preguiça, e vamos desenvolver aí algumas situações no decorrer da lição para que a gente possa alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, fugindo dessa questão da preguiça, que é algo que é muito prejudicial. Já na leitura bíblica em classe a gente já pôde observar. Mas calma aí, antes da gente começar aqui realmente a lição para valer, eu quero falar com você, meu amigo, professor ou professora da Escola Bíblica, ou você que recebeu um convite do superintendente da Escola Bíblica para se tornar um professor e está um pouco assim preocupado. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro link fixado, vou deixar fixado o comentário de um curso, um treinamento exclusivo para você, tá certo? É uma parceria que eu tenho aqui com esse curso que está um valor
valor muito significativo, muito especial para você que é aluno aqui da gente, que participa aqui dos nossos vídeos. Então clica nesse link e vem fazer esse curso de capacitação, você que é professor ou você que vai passar a ser professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Depois, no final dessa aula, clica nesse link e vem conhecer esse curso de capacitação para você, professor da EBD, tá certo? O ponto 1 da nossa lição de hoje, ele vai nos dizer o seguinte: uma advertência contra a preguiça. Informações iniciais, subtópico 1, ele diz assim: o livro de Provérbios tem diversas advertências de caráter prático na vida dos jovens. Por isso que eu sempre reforço aqui, tanto em sala de aula como aqui para você, a importância da gente ler a palavra do Senhor. Inclusive, na lição passada, no domingo passado, eu estive ministrando a aula 4 na sala de aula ali com os nossos jovens e a gente reforçava essa questão da importância da leitura da palavra de Deus. E como nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2024 o livro de Provérbios, eu reforcei e reforço aqui para você a importância da gente ler o livro de Provérbios, porque sem dúvida nenhuma vai ser de algo muito relevante para a sua vida, para o teu crescimento espiritual, para a glória de Deus. Então faça a leitura bíblica, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, assim como o Salmo 1 fala, né, que antes nosso prazer deve ser em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então medite na palavra do Senhor, leia o livro de Provérbios, para que você possa cada vez mais crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Continuando aqui, ele diz o seguinte: no capítulo 6, dentre muitas advertências, priorizaremos a advertência contra a preguiça. Correlacionaremos esta seção com a de Provérbios 24, do 30 ao 34, que traz uma admoestação contra o preguiçoso. Também ampliaremos essa advertência bíblica por meio de um retrato irônico que o sábio faz a respeito do preguiçoso. O ponto 2, Provérbios 6, do 6 ao 11. Ele nos diz assim: a advertência contra a preguiça em Provérbios 6 traz, na verdade, o estímulo à prática das virtudes, da diligência e do trabalho, uma vez que a preguiça contraria a ambos. Por isso, o sábio se volta para a natureza e, por meio da observação da formiga, ele ensina lições de diligência e do trabalho. As formigas nos ensinam zelosa organização, mesmo que não tenha um chefe. Ela nos ensina uma dimensão muito consciente do tempo do trabalho e do descanso bem recompensado. O sábio pergunta ao preguiçoso a fim de que ele faça uma autorreflexão de sua condição. E ao final da sessão arremata: a pobreza se abaterá inesperadamente sobre o preguiçoso. Então, nesse subtópico 2, Salomão, né, em Provérbios capítulo 6, a qual nós fizemos a leitura bíblica em classe, Salomão traz esse conselho para o preguiçoso olhar para a formiga. Então, o autor da nossa revista, ele reforça essa questão de olhar para a natureza, porque quando a gente olha para a natureza, aqui especificamente a formiga, mas quando a gente olha para a natureza, a gente vê algo poderoso que a gente pode extrair e trazer e aplicar na nossa vida. Então, Salomão traz aqui o exemplo da formiga, e eu queria destacar essa questão que a formiga ela não tem chefe, né? E ela trabalha, ela sabe o seu papel, sabe o que tem que fazer, e trazendo para os nossos dias, principalmente em questões de empresas, né, indústrias, muitas vezes os colaboradores ele espera o chefe mandar, o chefe dizer o que tem que fazer, sendo que ele sabe o que ele tem que fazer, sendo que ele sabe qual é o papel dele. Então, a gente já aprende aqui a exemplo da formiga, a gente aprende que a formiga não tem um chefe, não tem aquela pessoa ali que vai ficar mandando ela fazer alguma coisa. Pelo contrário, ela sabe o que tem que fazer e faz bem feito. E tem o tempo do descanso, né? Tem o tempo dela descansar, que é o que a gente aprende bastante quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a cadeia, né, natural da vida. A gente aprende bastante, algo muito interessante, poderoso para o nosso crescimento. O ponto 3 ele vai nos dizer, Provérbios 24,
30 ao 34 e Provérbios 26, do 13 ao 16. Aqui a gente percebe que ele está fazendo um panorama em todo o texto bíblico em Sala, e eu queria destacar nesse subtópico 3 o seguinte: o preguiçoso não levanta da cama, não tem a coragem de levar a mão à boca, e ainda diante de 7 pessoas que respondem bem, ele se acha sábio, dono da verdade. Ou seja, o preguiçoso entra num processo de negação. E para piorar, ele ainda se acha sábio, né? Ele ainda se acha conhecedor, acha que entende das coisas, e ele destaca isso aqui quando ele diz, né, que ele se acha o dono da verdade, ele entra num processo de negação. Então, nesse panorama geral, a gente vê, aprende nessas 3 referências sobre a nossa lição de hoje. E ele vai nos dizer o seguinte: pense, que consequência material a preguiça traz de maneira inesperada? Ponto importante, uma delas é a pobreza. Então, o preguiçoso, a sua consequência, o seu resultado é a pobreza. Então é algo aí, um alerta, algo para a gente poder analisar e perceber que nós devemos ser diligentes, como a palavra do Senhor vai nos instruir nessa lição de hoje. A importância da diligência, do trabalho, da dedicação, do esforço. E a gente vai aprender lá na frente. E eu vou trazer aqui informações muito interessantes que eu sempre costumo compartilhar um pouco da minha vivência, das minhas experiências, porque eu entendo, eu conheço e sei que, de certa forma, eu estou alcançando muitas vidas e, de certa forma, eu posso estar aqui influenciando algumas dessas vidas, né? Então, eu vou trazer aqui algumas experiências minhas, tanto como professor da EBD, como a vida cristã de uma forma geral, a minha caminhada na fé, eu vou trazer aqui, e você que já acompanha os meus vídeos vai entender o que é que eu vou falar lá na frente. Fica aí comigo, não sai daí não, que eu tenho certeza que vai ser de muita relevância para a sua vida, para o seu crescimento. O ponto 2, tópico 2, ele vai falar o seguinte: a preguiça e suas consequências. Tem as consequências, e nós vamos aprender nesse tópico 2 a questão da consequência. O ponto 1, conceituando a preguiça. De maneira geral, preguiça tem a ver com aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão. Do ponto de vista psicológico, tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Pode se revelar como aversão à ideia de disciplina e ordem, e também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. Muito interessante isso aqui. Além disso, com a preguiça é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia, e a partir de uma combinação de fatores orgânicos e ambientes, ela também pode ocasionar a depressão. Olha que coisa interessante. Aí ele diz mais aqui: quem nunca sentiu aquele sentimento de vazio ao tomar a consciência da perda do tempo por causa de uma prostração causada pela preguiça? Quando esse estado se torna crônico, até mesmo a saúde é afetada. Então, é algo muito sério, muito delicado, essa questão que ele traz, né? O nosso autor aqui da revista, ele traz que pode acarretar, uma das consequências é acarretar até mesmo a depressão. Por quê? Porque a saúde física, né? A nossa saúde, ela vai ser afetada por conta dessa questão, né? O ponto 2, ele vai dizer o que não é preguiça. Primeiro subtópico, ele falou o que é o conceito, que é a aversão ao trabalho, e no ponto 2 ele vai dizer o que não é preguiça, para a gente não confundir, né, as questões aí. Aí ele diz assim: é muito importante ressaltar aqui o que não é preguiça. Descansar não é preguiça. Descansar não é preguiça. Muito pelo contrário, é um princípio bíblico que, se ignorado, levará o ser humano à exaustão física e mental. Também não podemos confundir a preguiça com causas orgânicas.
Às vezes, o que muitos entendem por preguiça tem a ver com a ausência de nutrientes provenientes de uma alimentação pouco saudável. Olha aí. Ou ausência do tempo necessário de um sono reparador, ou até mesmo uma disfunção química na produção de hormônio em nosso organismo, que tem a ver com a disposição e vitalidade. Portanto, nem tudo é preguiça. Então, ele traz essa questão da alimentação, do cuidado com a alimentação, que até isso acarreta a uma situação da pessoa ficar indisposta, né, fisicamente, e a sua vida não vai ser uma vida saudável. E pense numa coisa que tem complicado bastante, principalmente na atualidade, né, é a questão da alimentação. Hoje mesmo eu estava conversando com um senhor, né, no trabalho, eu achando muito interessante o jeito dele, da hora que chega no trabalho até a hora de ir embora, é aquela disposição. Aí eu perguntei para ele, meu querido, para não citar o nome, né, meu querido, rapaz, que garra é essa, que gás é esse que tu tem, o que é que tu se alimenta? Aí ele disse, né, que na sua juventude a alimentação era boa, né, era do interior, enfim, tem todas essas questões que hoje, infelizmente, com as comidas industrializadas, situações aí que muitas vezes a gente prefere, né, fazer uma comida muito rápida, come uma coisa ali rapidinho, bota no micro-ondas, pronto, tá resolvido. Só que, infelizmente, esse tipo de alimentação tem acarretado problemas na nossa saúde, gerando isso daqui, que as pessoas confundem achando que é a preguiça, né? Mas não é. Então, ele, nesse subtópico 2, ele traz essa questão de o que não é. O ponto 1, o que é, e o ponto 2, o que não é. E o terceiro ponto, ele vai nos falar: a preguiça paralisa seu desenvolvimento. Ora, se pode acarretar até doenças na sua saúde, com certeza vai atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, e a gente vai ver nesse ponto 3. Aí ele diz assim, a preguiça contra a qual a Bíblia adverte paralisa o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional do jovem. Vamos repetir isso aqui? Paralisa o desenvolvimento espiritual, olha a ordem, espiritual, afetivo, acadêmico e profissional do jovem. Então, ela paralisa isso. A pessoa deixa de se desenvolver, porque não quer fazer, não quer, né, dar aquele próximo passo, não quer se desenvolver, não quer crescer. Então, acarreta também essas questões no desenvolvimento pessoal. Aí ele diz mais, ela liquida o senso da responsabilidade na vida. Ora, se entramos no modo mórbido de inatividade, infelizmente sofreremos consequências sérias em nossa vida. Por exemplo, a nossa vida devocional depende do senso de responsabilidade em manter certa disciplina. Escreve essa palavra aqui nos comentários, disciplina. Escreve aí, disciplina. Porque nós vamos abordar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, sobre a questão da disciplina. Nossa disposição para o relacionamento social tem a ver com investir atenção e tempo com o próximo, atingir o objetivo de passar em um concurso importante ou vestibular, a fim de entrar em uma boa universidade, tem a ver em manter o foco para atingir o objetivo. O sucesso profissional depende da disposição em fazer o melhor sempre. Destaque isso aí na sua revista, se você estiver acompanhando com a revista, destaque isso aí, ó. O sucesso profissional depende da disposição em fazer o melhor sempre. A gente sempre tem que dar o nosso melhor, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, sem se preocupar com o resultado, sem se preocupar com reconhecimento, que infelizmente até isso também entra essa questão, né, que muitas vezes as pessoas só querem fazer alguma coisa, dar o seu melhor, dar o seu máximo para serem reconhecidos, mas a gente aprende hoje nessa lição, principalmente nesse ponto, que a gente, para ter sucesso, seja em qual área for, a gente tem sempre
que dá o nosso melhor. Aí ele continua dizendo: a preguiça, como uma disposição mórbida, sabota tudo isso. Não por acaso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer o próprio pão, e não faltar zelo e fervor na vida. O que lemos em Provérbios 6, 24 e 26 está alinhado com o que o apóstolo Paulo ensinou e com a realidade da vida. Pense, o que a preguiça pode paralisar? Ponto importante: nosso desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional. Glória a Deus. No primeiro tópico, nós abordamos sobre as referências bíblicas. No segundo tópico, nós identificamos o que é e o que não é, e o que acarreta, o que ocasiona o resultado, qual é o resultado. E agora, no terceiro ponto, que eu te convido a continuar comigo, não sai daí não, continua com a gente, porque nesse terceiro ponto nós vamos falar sobre protegendo-se contra a preguiça. E se você está gostando desse conteúdo, hoje está sendo uma aula bem objetiva. Se você está gostando, deixa o teu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa todas as notificações para toda semana você receber os nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical nesse quarto trimestre de 2024. Então, o terceiro ponto ele vai falar protegendo-se contra a preguiça. O ponto 1, subtópico 1, desenvolvendo o senso da responsabilidade. Não há um passo a passo para vencer a preguiça. Contudo, construir um senso de responsabilidade é um bom início. Ele tem a ver com a clareza do propósito de sua vida. Você conseguiria responder qual o propósito da sua vida? Então é algo pessoal, é algo particular. Você olhar para você mesmo, fazer uma análise e dizer qual é o meu propósito, qual é o legado que eu quero deixar, o que eu tenho feito, o que eu tenho que fazer, né? Qual é os meus projetos, quais são os meus planos, quais são o que Deus tem para a minha vida. Então você faz uma autoanálise e cria esse senso de responsabilidade. É a primeira situação aqui, apesar dele dizer que não tem um passo a passo, mas a primeira situação é criar esse senso de responsabilidade. Então você que é professor da EBD, eu acredito, se eu fosse ministrar essa aula lá na congregação, eu ia, assim como eu fiz aqui agora, né? Dei essa passada no primeiro e no segundo tópico, e eu ia ganhar bastante tempo nesse terceiro tópico, porque é nesse terceiro tópico que a gente vai debater, discutir, fazer pergunta aos nossos alunos, coisa que eu sempre faço. Sempre quando eu ministro uma aula na EBD, na nossa congregação, eu faço esse momento, eu analiso, estudo a revista e vejo qual é o ponto, né? Porque a gente tem sempre que estudar e fazer o nosso plano de aula, e no plano de aula eu vejo qual é o tópico que eu vou ganhar mais tempo naquele tópico, não vou dizer gastar mais tempo, mas ganhar mais tempo, né? Quando a gente gasta, a gente está perdendo, mas quando a gente está ganhando tempo ali, é porque a gente está produzindo, fazendo o jovem pensar, fazendo o jovem refletir sobre esse ponto. Então, aqui eu já deixo para você essa sugestão, né? Caso você seja professor, eu acredito que esse terceiro ponto vai ser o ponto que você vai refletir, conversar, dialogar, debater, fazer seus alunos pensarem, fazer eles fazer uma autoanálise, fazer eles participarem da lição, comentando, né? Então, é algo muito interessante que eu quero deixar aqui para você. Então, quando a gente faz essa autoanálise, imaginando o que eu tenho feito, quais são os planos de Deus para a minha vida, qual é o legado que eu vou deixar, qual o propósito para a minha vida, fazer essa autoanálise, aí cria-se o senso de responsabilidade. Porque se eu não estou alinhado de acordo com esse propósito de Deus para mim, eu fazendo essa análise, aí eu vou começar a me alinhar de acordo com a vontade de Deus, criando esse senso de responsabilidade. Aí vamos voltar para a palavra disciplina, aí é onde entra a disciplina. Eu costumo sempre dizer que nós precisamos treinar. Inclusive comentamos isso na lição passada com os jovens. Até um jovem trouxe um comentário muito interessante sobre essa questão do treinamento, né? A importância da gente treinar. E eu falo sempre isso aqui para vocês e falo também na sala de aula, que nós temos que treinar nossa vida, treinar seja no estudo, seja na vida profissional, seja o que for, a gente precisa
treinar, a gente tem que estar sempre treinando, porque é no treino que a gente consegue fortalecimento, é no treino que a gente consegue crescer. Então é muito importante a gente fazer esse treinamento. E um desses passos para o treinamento é justamente criar essa responsabilidade, ter essa disciplina, uma coisa que eu admiro bastante alguns jovens, né, que têm a disciplina de ir para a academia. Infelizmente, eu não consigo ter essa disciplina, eu não consigo ter esse foco, mas eu preciso tomar essa atitude e começar a ter essa disciplina, até para melhoria física, para minha questão física, isso é muito importante. Então, o treinamento ele é algo primordial para o nosso crescimento. Ele diz aqui, o senso de responsabilidade tem a ver com a consciência que temos da vocação da nossa vida. De acordo com isso, é que teremos motivação para levantar todo dia a fim de fazer alguma coisa. Ou seja, eu começo a me alinhar de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. Eu começo a estar alinhado de acordo com o meu projeto de vida, com o meu foco, com a minha disciplina. Essa vai ser a minha motivação, né? Todo dia eu vou me levantar com essa motivação, porque eu sei onde é que eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer. Então é muito importante isso. Aí o ponto 2 ele vai nos dizer, cuidando do corpo. Com o senso de responsabilidade estabelecido, agora devemos fazer a manutenção do nosso corpo para executar nossa responsabilidade. Uma coisa que geralmente nós nos descuidamos na juventude é com o nosso corpo e com a alimentação, condicionamento físico e o sono. Se não nos alimentarmos bem e de maneira saudável, não teremos os nutrientes adequados para dar conta da nossa responsabilidade. Também, se não cuidarmos do nosso condicionamento físico, teremos problemas físicos e falta de mobilidade para dar conta de uma rotina. Também não é possível dormir tarde, acordar cedo e render bem ao longo do dia. É impossível. O sono é precioso para a nossa recuperação após um dia de trabalho e de estudo. Por isso, alimentar-se de maneira saudável trata-se de seu condicionamento físico e durma num horário regular em que o seu corpo descanse e se restabeleça para uma nova rotina. Seu corpo agradecerá e sua mente ficará mais leve. A preguiça faz pesar o corpo e a mente. Então esse ponto 2, cuidando do corpo, e eu falei agora há pouco que eu ia trazer, né, algumas experiências pessoais, e você que já acompanha aqui os vídeos, você que é novo ou novo por aqui, talvez não viu o vídeo onde eu falei sobre a questão do açúcar, né? E graças a Deus eu estou conseguindo manter essa situação. Por que eu trago isso aqui para você? Porque em uma das lições a gente falava também sobre alimentação e ele tem falado muito nessa questão da alimentação, do estilo de vida, do cuidado com o corpo. E se você não sabe, não assistiu o vídeo que eu falei, eu resolvi passar 30 dias sem zero açúcar e graças a Deus estou conseguindo. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia 28, se eu não estiver enganado, hoje é 28, então já está aí com 18 dias que eu cortei a açúcar. Eu vou passar esses 30 dias justamente para treinar o meu corpo, para ter esse treinamento e ver até onde eu vou conseguir. Então, o primeiro passo é esses 30 dias e graças a Deus estou conseguindo. E eu faço questão de trazer aqui para vocês, porque como eu falei, né, de certa forma, a gente até consegue influenciar um pouco algumas pessoas e eu, sempre que eu puder, eu vou influenciar de maneira positiva. E uma delas é essa questão. E eu tenho notado, algumas pessoas dizem, né, depois que você corta o açúcar, você emagrece. Só que eu tenho notado, não é a questão do emagrecimento, é a questão do sono, né? Graças a Deus, o meu sono tem sido de mais qualidade. E a questão da disposição, porque o açúcar, ele atrapalha a questão do sono e a questão da disposição. Também tem a questão do emagrecimento, mas eu não notei. Enfim, eu estou trazendo esse exemplo, estou trazendo essa experiência justamente porque ele
pontua essa questão da alimentação. E é algo que principalmente os jovens não cuida da sua alimentação. Não cuida, né? Tá nem aí, come muita coisa, muita besteira, muita guloseima e acaba acarretando problemas na sua vida, né? No seu organismo. Então, por isso que eu fiz questão de trazer aqui esse exemplo meu, de experiência minha, até para compartilhar com você. E quem sabe aí alguns de vocês possa pegar esse exemplo, né, e tomar essa disciplina, fazer essa disciplina. Rapaz, eu vou passar também 30 dias sem provar nada de açúcar para ver se eu consigo. Então, esse é a minha tentativa aqui de trazer para você esse exemplo. Como sempre, eu faço a questão de ler a palavra. Tento influenciar você também a ler a palavra do Senhor, porque isso é muito importante. Primeiro a nossa vida espiritual, depois cuidar do nosso corpo. É outra coisa que eu sempre abordo aqui no canal. E que bom que nesse trimestre está falando muito sobre isso, que eu abordo aqui no canal, que a gente precisa ter um corpo, alma e espírito forte. O meu corpo, claro, o meu físico, que é o templo e a habitação do Espírito Santo, a alma, as minhas emoções, né, a minha mentalidade, e o espírito é a minha vida com Deus, a minha intimidade com o Senhor. Eu preciso dessas três coisas, estar forte, estar firme, estar ali para a glória de Deus. Então, sempre que eu puder, eu vou estar trazendo isso aqui até para influenciar a sua vida, a você se dispor a fazer isso, e é bênção de Deus. O ponto 3, cultivando uma rotina saudável. Viu como eu falei que esse ponto 3 a gente ia discorrer mais, ia ter mais ganhar mais tempo nesse ponto 3, porque nesse ponto 3 é a prática. E quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que eu sempre gosto dessas aulas de prática, onde eu posso aplicar na minha vida. E isso que eu disse, que esse ponto 3 é o ponto onde a gente pode extrair mais, conversar mais, dialogar mais, debater, trazer ali os comentários dos alunos. Isso é muito importante. Inclusive, falando em comentário, deixa aqui nos comentários o que você tem achado dessa lição de hoje, das outras lições, enfim, participa, comenta aí, porque é muito importante o teu engajamento para que a gente possa aí alcançar mais vidas para a glória de Deus, tá bom? Cultivando uma rotina saudável. Observe a natureza. O exemplo da formiga, visto em Provérbios 6, mostra-nos como seu ritmo e tempo são harmoniosos. Olhe para as 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. Independentemente do que ocorra no mundo, esse ciclo acontecerá. Olha que informação interessante. Independentemente do que ocorra no mundo, esse ciclo acontecerá. Ou seja, as 4 estações. A natureza. Por isso que o autor traz essa questão da gente olhar para a natureza. Falou da formiga, agora está falando das 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. Independentemente do que aconteça no mundo, essas 4 estações ocorrerá no mundo. Então, essa informação é extraordinária. Devemos aprender com a natureza. Ora, a rotina não é para nos oprimir. Pelo contrário, é para nos dar maior liberdade, para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Nenhum atleta chega ao objetivo sem uma rotina. Nenhum atleta chega ao objetivo sem uma rotina. Nenhum escritor publica um livro sem rotina básica. Nenhum artista desenha uma tela sem uma rotina que se enquadre à sua realidade. Lembremos-nos de que o primeiro capítulo de Gênesis mostra um Deus que trabalhou com rotina. Em Números, ele ensinou o seu povo a se organizar e desenvolver uma rotina. A rotina é um grande antídoto contra a preguiça e Deus espera que nos organizemos por meio de uma rotina saudável, tanto por dentro quanto por fora. Glória a Deus. Então, nesse ponto 3, ele vai nos ensinar a cultivar uma rotina. Disciplina, responsabilidade e agora rotina. A gente chega a esse ponto aqui trazendo esse pensamento, né? Essa consciência, responsabilidade, o senso de responsabilidade, a disciplina e a rotina. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a exercer isso, praticar isso,
Ah, querido, é maravilhoso. Pense, com o que podemos relacionar o senso de responsabilidade? Ponto importante, podemos relacionar com o propósito de vida. Na conclusão, o livro de Provérbios revela muitas advertências contra a preguiça, que nesta oportunidade tomamos como convite da palavra de Deus para o nosso bem-estar. Cuidemos do nosso senso de responsabilidade, da nossa alimentação e do sono, bem como do estabelecimento de uma rotina saudável. Esses cuidados são iniciativas sábias para prevenir a preguiça e, consequentemente, desenvolvermos a nossa vida sob o ponto de vista espiritual, afetivo, acadêmico e profissional. Glória a Deus. E assim, mais uma vez eu quero te agradecer por estar comigo aqui nesta lição, na lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical na Sala dos Jovens. As minhas aulas são assim, você que está chegando aqui pela primeira vez, os meus vídeos são assim, eu procuro ser bem prático, bem objetivo, não gosto muito de muita coisa, de muita enrolação, não, eu gosto sempre de trazer praticidade. Eu espero que eu possa ter abençoado e colaborado um pouco na tua vida e vou deixar esse vídeo aqui para que você continue crescendo na graça e no conhecimento junto conosco, tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigado, te espero lá nesse vídeo e tamo junto e até lá.